Bom dia, alunos do 7º ano A. Hoje nós vamos ter aula de gramática, tá? Continuação daquele conteúdo que vocês viram na outra aula, de sujeito e predicado, que são os termos essenciais da oração. Então, hoje aqui nós vamos colocar, eu vou colocar para vocês a pauta da aula de hoje, para que fique mais fácil, para que vocês possam estar anotando aí. Então, nós temos aqui, tá? Gramática, né? A pauta. Tipos de sujeito. Então, daquele sujeito, tudo que vocês viram, agora vocês vão aprender a classificar cada um deles, tá? Então, começa na página 133 e vai até a 141. Depois, tem a tarefa. Então, essas duas páginas é a abertura do capítulo que vocês vão fazer para mim, para que a gente possa corrigir na aula remota. E a 137 e a 141 também, tá bom? Então, anotem aí a pauta de vocês, tá? Para essa aula que nós vamos ter. E agora, vamos lá para os nossos slides, né? Eu fiz para ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Então, nós vamos relembrar o que é o sujeito. Então, o sujeito é o ser de quem se declara algo no predicado, ou seja, o termo ao qual o predicado se refere. Para eu encontrar o sujeito, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que encontrar o meu verbo, né? Encontrando o meu verbo, eu faço a perguntinha. Eu faço a perguntinha lá, quem ou o que, e encontro o meu verbo. Vamos ver aqui se eu consigo colocar aqui um exemplo para vocês. Naquela tela compartilhada, né? Quadro branco deles. Vamos lá. Então, eu tenho aqui, só para relembrar o sujeito, né? Criança. Nossa, a criança foi à escola. Para eu encontrar o sujeito, ser de quem se declara na frase, eu faço o quê? Opa, foi. Faço o quê? A pergunta para o verbo. Então, vamos lá, só para relembrar. Quem foi à escola, professora? Não é? Quem foi à escola? Quem esqueceu? Aí a resposta que eu tenho é a criança. Então, a criança, ela é o meu sujeito. Lembraram disso? Então, o sujeito é tudo aquilo que se declara na frase. Então, a criança é o meu sujeito. Certo? Então, tá bom. Vamos então lá para os nossos slides, voltando para ele. Acho que deu para vocês lembrarem, né? Então, agora, o próximo slide. Próximo. Sujeito determinado. Então, o sujeito determinado é aquele que a gente consegue identificar. Porque ele aparece na oração ou porque o verbo já nos revela quem ele é, tá? Então, aqui, o rapaz comprou uma roupa nova. Eu pergunto, quem comprou uma roupa nova? Qual é a resposta que eu tenho? O rapaz. Então, aqui um sujeito, ele está na oração, eu consigo identificá-lo, o sujeito determinado. Depois nós vamos ter a classificação dele, tá bom? Gostaria de poder viajar. Aí o verbo é gostaria. Aí eu pergunto, quem gostaria de poder viajar? Qual é a resposta? Eu. Tá vendo eu aqui? Eu é o sujeito. Ele não estava aqui na oração. Porém, eu consegui determiná-lo através do verbo, através da desinência verbal. Eu gostaria de poder viajar. Então, os sujeitos determinados são aqueles que aparecem escritos na oração ou pela desinência do verbo. Eu consigo identificar quem é. Sujeito indeterminado. É um sujeito que não se identifica na oração. Quer dizer, a gente não sabe quem fez. Roubaram o carro da vizinha. Eu pergunto, quem roubou?
Professor, o ladrão. Tá, legal. Quem é o ladrão? Gordo, magro, baixo, alto? Eu não sei quem ele é. Então, indeterminado, eu não consigo. Eu sei que alguém fez a ação, porém eu não consigo identificar, tá bom? Colocaram-lhe apelidos. Quem foi que colocou o apelido? Colocaram, professora? Não sei se você sabe. Colocaram apelidos aí. Quem foi? Alguém? Então, sujeitos indeterminados. São esses que a gente não consegue identificar na oração, tá? Então, só para vocês entenderem. Sujeito determinado a gente consegue, né, identificá-los na oração e o indeterminado não, tá? O sujeito inexistente, o nome dele já diz todo, é aquele que não tem, ele não existe, ou também conhecido como orações sem sujeito, tá? Então, os verbos são impessoal, ele não deixa, né? Não tem quem faz a ação do sujeito. Geralmente, isso acontece com os verbos que expressam os fenômenos da natureza, ó. Choveu a noite inteira. Quem choveu? A noite inteira? Não. Quem faz a ação da chuva? A chuva é ela mesma quem faz. Então, choveu, tá? Geou no Paraná. Quem geou? Não tem. Então, quando houver esses verbos aqui também, tá? Os verbos que indicam fenômenos da natureza, eu vou ter uma oração sem sujeito, porque não tem quem faça a oração, tá? Então, é legal que vocês grifem na apostila esse conteúdo, vão anotando. Na aula remota eu vou tirando as dúvidas, porque ele começa a complicar um pouquinho, tá bom? Então, sujeito determinado é aquele que é revelado na oração e que pode ser formado por uma ou mais palavras. É o que nós já vimos lá. Agora ele vai começar a classificar esses sujeitos determinados, tá? Então, eu tenho garoto brincou no parque. Quem brincou no parque? Garoto, sujeito. Um garoto brincou no parque. Quem brincou no parque? Um garoto. Um garoto é o meu sujeito. Um garoto diferente brincou no parque. Quem brincou no parque? Um garoto diferente. Um garoto careca brincou no parque. Quem brincou no parque? Um garoto careca. Então, tudo aqui são os meus sujeitos, tá? Não, o sujeito, ele pode ser uma palavra ou mais, não importa, tá? A quantidade. O importante é vocês saberem que sempre o verbo vai ficar no predicado, nunca no sujeito, sempre no predicado. Então, vamos falar do núcleo do sujeito. Quem é o núcleo do sujeito? É a palavra mais importante, tá? É aquela que é o centro, é que norteia o sujeito. Então, o que acontece? Geralmente, o sujeito, ele vem lá com o núcleo e as palavras que os determinam, né? Que pode ser lá um adjetivo, pode ser um artigo, um numeral, né? Geralmente, tá? Mas o núcleo é a palavra mais importante. Geralmente, são os substantivos, ó. Vou voltar aqui no slide anterior para vocês entenderem. Garoto, meu sujeito. Qual é o núcleo? Só tem ele mesmo, então é garoto. Um garoto. Quem é o núcleo do sujeito? Garoto. Um garoto diferente. Quem é o núcleo? Um garoto. Um garoto careca. Quem é o núcleo? Garoto. Porque os outros estão determinando quem é esse tipo. Quem é o garoto? Que tipo de garoto que é? Então, o núcleo é a palavra mais importante de um sujeito, tá bom? Nós vamos fazer bastante exercícios, vou trazer exercícios para vocês. Isso para que vocês entendam melhor, tá? O sujeito simples é o sujeito que contém apenas uma palavra como núcleo, tá? Então, para ser simples, tem que ter um núcleo só. Então, ele pode ser representado por um substantivo, igual aquele que nós vimos do garoto. Ó. A casa pequena estava lotada de crianças curiosas. O que estava lotado de crianças curiosas? A casa pequena. Então, a casa pequena é meu sujeito. Sujeito simples porque só tem um núcleo, só uma palavra importante que é casa, porque A e pequena está determinando a casa. Então, sujeito simples, a casa pequena. Núcleo do sujeito, casa. Então, sujeito simples é aquele que possui somente um núcleo, tá bom? Ó, pode ser também para um pronome pessoal. Ele se sentia feliz com a brincadeira. Quem se sentia feliz com a brincadeira? Ele. No caso aqui, o ele é o sujeito.
é um pronome pessoal. E é simples porque só tem um núcleo. Pode ser também pronome demonstrativo, indefinido, relativo, interrogativo. Todos ganharam medalhas. Quem ganhou medalhas? Todos. Todos é um pronome, né? Indefinido. Porém, eu tenho aqui um sujeito simples, porque só tenho esse núcleo, ok? Um numeral. O primeiro é ignorar as tentativas de ofensa. Quem foi o primeiro a ignorar as tentativas de ofensa? Primeiro. Então, o primeiro é o meu sujeito simples, porque primeiro é a palavra, é o núcleo do sujeito, tá? Sujeito composto é o oposto, tá? Sujeito composto é aquele que possui mais de um núcleo. Ó. Paula e Renato viajaram para Paris. Quem viajou para Paris? Paula e Renato. Então, Paula e Renato, eu tenho dois núcleos, eu tenho duas palavras importantes. No caso aí, é Paula e Renato, tá? Paula, Renato são núcleos, o E não entra, tá bom? Sujeito composto. Os colegas dos professores organizaram uma festa. Então, os colegas dos professores é meu sujeito composto. Por quê? Colegas, professores são os meus núcleos. Tivesse colegas, professores, diretores, secretárias, seria o sujeito composto. Aí eu tenho que colocar os núcleos que apareceram, tá bom? Ó, anotando aí a dúvida. Não confunda, isso aqui é bem importante, ó, atenção. Não confunda sujeito simples, no plural, com sujeito composto. Olha a diferença. Todos estranharam seu comportamento. Meu núcleo aqui, meu sujeito, é o todos. Eu tenho uma palavra só. Então, sujeito simples. Professora, mas todos, é muita gente. Mas eu estou analisando a palavra em si, não a ideia da palavra, tá? Então, todos. Quem estranhou o seu comportamento? Todos. É um núcleo só, sujeito simples. Ah, mas todos são muitas pessoas. Não. Muitos erram nesse quesito. Todos. Todos, um núcleo só. Então, eu tenho somente uma palavra, sujeito simples. A mãe e o pai admiravam sua criatividade. Ó. Quem admirava sua criatividade? A mãe e o pai. A mãe e o pai, sujeito composto, porque eu tenho dois núcleos, mãe e pai, tá? Duas palavras como núcleo, tudo bem? O sujeito oculto ou desinencial. Esse sujeito oculto desinencial é aquele que não aparece, como eu mostrei lá no comecinho para vocês. Ele não aparece na frase, mas o verbo revela. Quando você faz a pergunta para o verbo, você consegue identificar quem fez a ação. Então, eu tenho aqui, comprei uma caixa de bombom. Pergunto para o verbo, quem comprou uma caixa de bombom? Uma resposta, eu. Então, eu é o meu sujeito oculto, tá? Observaste a reação do menino. Quem observaste a reação do menino? Tu. Aí você coloca aqui na frente, ó. Tu observaste a reação do menino. Não está aqui na oração, porém eu consigo identificar através do verbo, sujeito oculto desinicial. Então, essas duas nomenclaturas vocês podem escolher aquela que vocês acharem melhor, oculto ou desinicial. Alguns gramáticos utilizam do nome oculto, outros do desinicial, os dois tá, estão corretos. Falamos sobre a festa de ontem. Quem falou sobre a festa de ontem? Nós falamos. Então, sujeito oculto, nós. Então, sempre quando houver o sujeito oculto, é interessante que vocês coloquem quem é o sujeito da oração. Quem é o sujeito oculto da oração. Então, olha como fica fácil. Não tem como colocar aqui, eu falamos sobre a festa de ontem. Né? Então, percebe que o verbo ajuda muito a identificar quem é que pratica a ação, tá bom? Não é difícil não, tá? Então, aqui, vamos voltar. Eu espero que vocês tenham entendido. Se houver alguma dúvida, né? Se ficou alguma dúvida, que às vezes a professora falando assim, acho que está falando, que vocês estão entendendo, mas caso ficou alguma dúvida, anotem e na aula remota eu tiro as dúvidas de vocês, tá bom? Mas fiquem tranquilos que eu vou passar mais exercícios, né, para vocês, mando por e-mail, para que vocês possam fazer, porque
essa atividade de gramática, quanto mais exercícios nós fizermos de fixação, mais vocês vão entender a matéria, tá bom? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Tchau, tchau.